Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu novamente aqui para mais uma tiragem. Bem-vindos a todos vocês ao canal Os Mistérios do Tarô. Que todos que aqui estão possam sair melhor do que chegaram. Hoje nós temos duas opções. A primeira opção, o cristal verde. A segunda opção, o cristal azul. Hoje a gente vai fazer um scanner, né, do raio-x. Um scanner, né, dos sentimentos, dos pensamentos. E se haverá possíveis atitudes, né, do alecrim dourado de vocês, do calango do deserto. Sei que vocês gostam desse tema, né? Algumas pessoas gostam de saber. E quem tem dificuldade de escolher, pausem o vídeo. Pense com calma. E se mesmo assim ficar em dúvida, escolha, né? As duas opções. Sempre tem mensagem aqui, às vezes um complementa a outra. Porque vocês aqui sabem da história de vocês, né? Então sempre é bom às vezes. Vamos lá? Eu vou pedir permissão do alto para que me permita abrir o tarô. Para os meus queridos e minhas queridas, todos que aqui estão inscritos, que a mensagem chegue aonde tem que chegar, que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, que o tarô seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, e que eu seja sempre sincera e verdadeira. Gratidão, universo. Vamos aqui para a primeira opção, vamos afastar a segunda, né? Vamos começar aqui. Tarô. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. O que o alecrim dourado, o calango do deserto dos meus queridos e minhas queridas sentem, pensam, né? E quais atitudes vão tomar? E me fala, tarô, qual a energia central dessa relação? Qual a energia central dessa relação, tarô? Qual a energia central? Opa, virou, vocês viram, né? Imperatriz. Imperatriz. Olha, nesse momento, né? A energia que tá regindo a relação de vocês pela carta da Imperatriz, eu não vou falar que aqui, ai, a Imperatriz, ele acha vocês isso, aquilo outro, não. A gente perguntou sobre energia, né? Que energia vibra a relação de vocês? Nutrição, né? Nutrição é aquela pessoa que tá querendo nutrir na relação, tá confiante nessa relação, sabe que vai ter que regar essa relação com muito amor. Não vou aceitar que caíram muitas. Aquela pessoa que sabe que precisa ser criativo, né? Que precisa nutrir de verdade, né? Tanto que o conselho dessa carta, ela é um conselho que fala sobre nutrir aquilo que você quer que cresça, né? Então a energia central é de nutrição. Então, assim, a pessoa nesse momento, claro que eu posso dizer, uma pessoa que te vê como uma pessoa bonita, tal, essas coisas todas, que a Imperatriz é isso, mas nesse momento eu perguntei da energia central. Vocês sabem muito que eu vou direto ao foco, né? Então, eu sempre vou direto. Então, aqui é nutrição, a pessoa tá querendo nutrir na relação. Vamos lá, o que ele pensa, o que ele sente. Tarô irá ter possíveis atitudes? Vamos lá. Vamos lá. O fundo do deck aqui é a torre. Vamos lá. Rainha de espadas, 6 de copas. Acredito que vocês não estejam vendo as cartas aqui, então deixa eu só... Acho que aqui dá pra vocês verem um pouquinho, né? Acho que dá. Vamos lá. O que ele sente por vocês? Bom, a energia da relação, como eu falei, é a Imperatriz, né? A Imperatriz. E a Imperatriz, ela fala sobre nutrir a relação, ela fala sobre investir nisso. É alguém que tem uma ideia e ela vai ali nutrindo com carinho, com amor, com dedicação, tá? E... Só que a gente tem que entender também, gente, que a Imperatriz, ela tem, como é que pode, no lado sombra dela, ela tem, às vezes ela age por excesso, e tem que tomar cuidado com o excesso, com a dependência. Então é isso, a relação de vocês hoje, nesse momento, né, no que a gente baseou aqui, que eu perguntei a energia dessa relação pra mim entender, é a Imperatriz. É uma pessoa que te vê com beleza, uma pessoa que tem tudo o que ela precisa, vou dar esse nuance também pra vocês, mas a energia é uma pessoa que tá querendo investir, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, aqui, quais são os pensamentos dele? Os pensamentos dele é de ter uma conversa séria, né? Inclusive, até falar do passado. É uma pessoa que tá com saudade, muito desejo, querendo demais, né?
ter um novo início ou ter um início com vocês. Essa imperatriz também pode ser algo novo que está começando a cultivar. Se é um relacionamento novo, é isso que essa pessoa quer. Deixar o passado para trás, deixar pensamentos negativos para trás, porque sente muito desejo, muita saudade por vocês e quer uma coisa séria com vocês. Se há um relacionamento que houve um término aqui por conta dessa estrela, tô perguntando, né? Porque aqui tá buscando uma cura e tal. É uma pessoa que quer ter uma conversa franca, de verdade com você, deixar o passado para trás e ter um novo início com vocês. Tá? Um início sério, que é um mais de ouro, um início com verdade. Né? Nos sentimentos, né? Nos sentimentos dele, ele quer muito uma vitória com você. E mais uma vez, é uma pessoa que ele... O que ele quer? Ele quer deixar, de uma certa forma, coisas para trás. Porque aqui a gente está lendo o futuro. Eu vejo sempre essa carta que é como se essa pessoa sabe o que aconteceu, sabe o que deixou de acontecer e quer deixar isso para trás. Por que as pessoas falam, essa carta aqui é a carta de bandidinho, a carta disso, a carta de coisas erradas, a carta daquilo. Gente, olha só. Nessa configuração eu vejo que a pessoa sabe tudo o que aconteceu, tá levando com ele 5 espadas, olha pra trás, como quem diz, vou deixar isso pra trás e vou embora com as que eu tenho. É alguém que, ou seja, sabe o que tá acontecendo, né, sabe o que aconteceu, mas quer deixar situações que não fazem sentido pra trás, tanto que ele olha pra trás, né, porque as espadas estão fincadas no chão e ele conseguiria colocar mais um ali naquela mão, e ele continua andando, ele olha pra trás, mas você vê que os passos dele, ele tá andando, então, ou seja, ele sabe o que ele tá deixando pra trás, né, ele sabe. Quando eu falo ele ou ela, é a pessoa, tá? Mas aqui é uma pessoa que quer muito ir na direção de vocês. Só que, junto com a carta da Imperatriz, requer paciência. Por quê? O Cavaleiro de Ouros é o melhor, ao meu ver, tá, gente? Ao meu ver, é o melhor cavaleiro do tarô. Porque ele é aquele que age com seriedade, ele não age por impulso, ele usa constância sempre, ele vai ali devagar, mas ele consegue o que ele quer. Mas com paciência, sem pressa, sem voracidade, sem impulsividade. Ele é um cavaleiro que ele vai rumo ao que ele quer com paciência. E a Imperatriz vem confirmando isso, né? Ou seja, é um relacionamento que requer paciência. Uma construção de paciências, né? E aqui, a gente não pode deixar de dizer que quais são as possíveis atitudes? Vai ter atitude. Vai ter atitude. A gente tem aqui um valete de paus e um mais de paus. Não tem como não dizer que tem atitude. A atitude vai, tá? A gente tem a estrela no meio, mas a estrela aqui eu não vejo uma carta demorada. Eu vejo que vai haver uma comunicação para um novo início com verdade, né? Com verdade. Por que eu tô falando isso? Porque ele quer cura nessa relação. A pessoa quer cura nessa relação. É uma pessoa que de verdade quer um novo início, novos inícios. As cartas estão se cruzando, tá, gente? Olha, eu leio de todas as formas, né? As cartas estão se cruzando. Olha isso. Uma conversa séria, com verdade, com solidez. Então aqui é assim, vou dar o nuance. Os pensamentos dele por vocês. Uma conversa séria, com verdade. Tá com muita saudade, se for um relacionamento antigo, que é um início com seriedade. For um relacionamento novo, é uma pessoa que vem talvez até de uma bagagem de curas, né? Aí que ele precisa fazer curas espirituais, esperança para que as coisas dê certo. Mas está interessado em você, tem um desejo por você, tá? Então vou dar essas duas nuances aqui. E se for pessoas com quem vocês estão juntos, é a mesma coisa. É um relacionamento onde precisa se ter muita comunicação. É uma pessoa que gosta de estar com você, tem um desejo por você, tá? É uma pessoa que quer muito vitória na sua direção. Os sentimentos são verdadeiros, porque a gente tem aqui um cavaleiro de ouros. É uma pessoa que se tentou fazer alguma coisa que te deixou triste, ou fez, ou tá arrependido de alguma coisa. É uma pessoa que quer até falar sobre isso. Então, assim, aqui a comunicação é uma das melhores soluções, né? Essa pessoa tá muito no que ela quer de verdade, num passo firme. E atitude, sim, vai ter atitude, tá bom? Aqui eu vejo atitude, aqui eu vejo conversa, aqui eu vejo cura. E aqui tem muito desejo, né, gente? Só que assim, tem sentimento? Tem, ó. Eu sempre falo que na tiragem de amor, tem cartas que elas precisam cair no relacionamento de amor. Que é copas, paus e ouros. Caiu, entendeu? Caiu espada, tem essas duas espadas, mas aqui é uma pessoa que quer ter conversa, alguém que talvez esse relacionamento aqui, eu sinto que esse relacionamento aqui tá mais... Vou dar duas nuances de novo, eu vou tirar até quem já tem um relacionamento, eu vou dar pra quem tá afastado e tá retornando um pra vida do outro, tá afastado e tá retornando, vocês estão entendendo. E pra alguém que tá reiniciando. Então, assim, aqui, pra quem tá iniciando, a pessoa quer deixar coisas pra trás, ter uma conversa constante com vocês, ter uma conversa verdadeira e ir devagar. Pra quem está afastado e tá voltando, é alguém que precisa ter uma conversa séria com você, mas eu acredito que tenha até uma certa
um certo receio de fazer essa conversa, né? Mas precisa, a pessoa sabe que precisa, né? E tá com saudade, tá com desejo, mas quer uma coisa séria, não é só saudade e desejo, porque a gente tem um Ás de Ouro, a gente tem uma Imperatriz, a gente tem Estrela, né? Quais as atitudes? Olha que coisa linda, né? Quer muito o início com cura, com esperança, né? Uma comunicação em relação a isso. Então, ou seja, aqui vai haver, né, comunicação, vai haver uma atitude. Pode ser que demore um pouco, não por conta dessas cartas, tá, gente? Mas quando eu falo demorar um pouco, não é 1 mês, 2 meses. Porque a gente tem um cavaleiro aqui no meio, tem a Imperatriz como energia do relacionamento, então é alguém que quer ir com calma, tá bom? É alguém que quer ir com paciência. Eu vou tirar uma mensagem aqui pra vocês. E... vamos lá. Vamos aqui. Traz aqui, tarô, uma mensagem para os meus queridos e minhas queridas. Eu vou pedir para vocês, não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante, tá, meus queridos e minhas queridas? Traz aqui uma mensagem para os meus queridos e minhas queridas. Tranquilidade. Olha o que eu falei sobre paciência. Tranquilidade. Você reconhece que o equilíbrio, a bondade e o amor trazem calma à sua alma. Olha só. Precisa de alguma resposta do que eu falei? Se for um relacionamento que vocês estão afastados e estão voltando, vocês vão ter que nutrir novamente, vão ter que dar aquelas injeção de ânimo no relacionamento. E o principal, ter uma conversa séria. Porque aqui tem sentimento de verdade, não é brincadeira. Teve coisas que aconteceram aí que precisam ser resolvidas. Eu não vou usar essa carta se houve uma traição, não vou usar. Talvez a pessoa deixou de falar alguma coisa e isso também consuma ela. A pessoa deixou de agir de alguma forma, né? Ficou só nos pensamentos e não fez o que tinha que fazer. E se for um relacionamento que é novo, a pessoa vai investir, quer cura, quer ir na direção de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a gente agora vai para a segunda opção. Olha eu aqui com a segunda opção. Vamos lá, tarô. Bem-vindos a todos vocês ao canal dos Mistérios. Epa, não vou pegar, tá, gente? Virou muito rápido, nem tinha mentalizado. Vamos lá. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Fala aqui para os meus queridos e minhas queridas. Eu vou mentalizando cada um de vocês do grupo, do canal Os Mistérios do Tarô. O que ele pensa, o que ele sente, quais as possíveis atitudes, tarô? Qual a energia central deste tema, né, dessa situação amorosa dos meus queridos e minhas queridas? Fala aqui, tarô. Qual a energia desse tema? Fala aqui, tarô. A torre. E o carro ficou no fundo do deck, que foi a carta que caiu, que eu não aceitei, tá, gente? Aqui. Vamos lá. A torre, né? A torre fala de algo rápido acontecendo, é uma energia que aqui pode ter, né, ter acontecido um término muito rápido, uma discussão que vocês não estavam esperando. A torre, ela me fala muito sobre a desconstrução de algo, né? O que quebrou, né? Mas também pode ter sido também no lado luz. A torre representa uma libertação necessária, sabe? Aquele despertar, né? Aquela coisa, não necessariamente seja o caos. Mas ele fala que precisa, no lado do conselho, ele fala, deixa pra trás aquilo que não serve mais, aquilo que te causa um caos, né? Então a torre tem seu lado luz e seu lado sombra, como toda carta. Às vezes uma coisa precisa muito acontecer para que a gente abra os olhos. E às vezes acontece sem a gente menos esperar. Então, é um relacionamento que ou aconteceu muito rápido e vocês não estavam esperando, ou vocês terminaram muito rápido e vocês não estavam esperando. Mas se for isso, muitas vezes a ruptura, né, o caos, ele precisa acontecer para que a gente abra os olhos. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos ver aqui. Fala aqui, tarô, quais são os pensamentos, os sentimentos e as possíveis atitudes. Eita, no outro caiu a rainha de espadas aqui de primeira. Os sentimentos. Peraí. E as possíveis atitudes. Pessoal, aqui o que eu posso dizer pra vocês? Aqui realmente houve uma ruptura, né? Algo aconteceu aí que vocês se afastaram, tá? Quais são os pensamentos da pessoa nesse momento? Tá na defensiva, né? Tá na defensiva, tá parado, ele não tem clareza daquilo que tá pensando. A gente tem que entender que nesse momento tem uma pausa na relação de vocês, né? Tem uma pausa. Alguém que tá se entregando aqui a pensamentos e sentimentos, né? Até negativos, idealizando coisas que não existem.
Literalmente aqui, gente, é uma relação que tá parada por conta dessa torre. Lembra que eu falei? Uma ruptura, aconteceu alguma coisa que vocês não estavam esperando. Mas a gente tem aqui a rainha de paus e o 7 de paus. Sim, gente, são cartas rápidas, né? O naipe fala de rapidez. Porém, nós temos 3 cartas aqui de arcanos maiores que falam de coisas paradas, coisas que vai demorar um tempo pra acontecer, né? Vamos lá. Quais são os sentimentos? Tem desejo por vocês, mas estão na defensiva. É aquela coisa assim, olha, eu tenho desejo, eu quero, mas assim, as coisas por onde eu tô vendo não tá legal, não tô gostando, o que aconteceu me desagradou. Houve aí uma quebra de padrões, ou aquela coisa que quebrou, algo ruiu dentro de vocês. Sabe aquela coisa de um relacionamento que acontece algo e rui, né? E é aquela coisa assim, que a pessoa quer até ir em frente, mas não consegue, tá? E aqui, nos sentimentos, né? Nos sentimentos, é alguém que tem 2 rainhas aqui, né? Então, assim, eu vou ser bem franca com vocês aqui. Ou tem uma outra pessoa nessa história, eu não vou mentir, tá? Não vou mentir. Porque a gente tem 2 rainhas aqui. E é uma pessoa que e essas 2 rainhas aqui, não necessariamente seja outra mulher, tá? Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã que às vezes atrapalhou, que fez alguma coisa na relação de vocês, né? E assim, o sentimento dele pra com vocês é de ter uma conversa. Ó, você vê que ele aqui tem um cavaleiro de ouros, ou de espadas. Ele quer uma conversa. E é ruim, porque assim, essa conversa, o sino já ouve, foi conversas que feriram, que magoaram, que desequilibraram vocês, que deixaram vocês ou o outro, né, extremamente frágeis ou sensíveis. Pode ser, tá? Então é uma tiragem coletiva. Vocês colocam na história de vocês aquilo que cabe a vocês. Então, assim, qual a atitude dele com vocês nesse momento? Gente, olha, é uma pessoa até que tá naquele momento de assim, ela me trouxe muita harmonia, me trouxe muitas coisas legais, muita completude, né? Mas nesse momento eu tô introspectivo, eu tô pensando demais, eu tô de uma certa forma numa dualidade. Por que mas a sacerdotisa é uma dualidade? Pra mim é também, olha. Aqui tem 2 torres, uma é preta, outra é branca, né? Então, ou seja, é aquela coisa que a gente fica indecisa entre a luz e as trevas. A gente tá ou entre um pensamento positivo e outro negativo, né? E a energia central aqui, né? Olha só, se defendendo. Talvez foi uma conversa que machucou, que feriu. Então, assim, tá cheio de confusão. Né? Isso até leva um certo mistério pra pessoa, o porquê de tudo isso ter acontecido. Mas ela é uma pessoa que quer fazer um trabalho dedicado, né? É uma pessoa que até, sabe, que teria que ter se dedicado mais, que teria que ter equilibrado mais as coisas. É isso que eu vejo aqui. É uma pessoa que talvez se cobre muito a dedicação. Sabe o que você representa pra ela? Talvez não tenha se dedicado como deveria, né? Não teria investido como deveria, não compartilhou como deveria. E aqui nas atitudes eu vejo muito isso. Ele entende que deveria ter feito um trabalho em equipe. Sabe aquela coisa de dividir, compartilhar? Vamos trabalhar junto, a união faz a força? Eu vejo muito isso aqui. Nesse momento, atitude nenhuma. Não vou mentir pra vocês. Nenhuma atitude, tá? Não tem atitude aqui. Aqui tá muito na passividade, muito na calma. É aquela pessoa que tá pensando, tipo, será que eu vou querer passar, talvez, por isso de novo? É uma pessoa que tá pensando dessa forma. E aqui os pensamentos, como eu disse, tem desejo, você é uma rainha de paus, é alguém que vibra pra ele, é alguém bonito, espetacular, é alguém que chama a atenção dele, mas ele tá se defendendo as próprias ideologias, tá parado, não sabe o que fazer, os pensamentos dele paralisam ele. É isso que tá acontecendo aqui. Sentimentos, tem sentimentos, equilibra isso, até que a gente tem aqui uma temperança, né? Pode até ser um relacionamento espiritual, um relacionamento kármico. Porém, eu vou dizer pra você com tanta franqueza aqui tem também sentimento. Aqui também tem estabilidade, aqui também tem coisa, mas tem interferências, tá? Assim, no sentido de aqui tem 2 rainhas, eu não vou deixar de dizer que tem interferências. Às vezes também, gente, essa interferência pode ser o profissional, pode ser o financeiro, tá? Eu não vou deixar de dar essas nuances pra vocês. Como pode ser uma mulher, uma irmã, uma mãe, sabe? Alguém que esteja interferindo e que talvez atrapalhou a relação de vocês. Como pode ser um profissional, como pode ser o financeiro. E aí tá. E aí vocês colocam naquilo que vocês estão vivendo. Agora, eu vou falar pra vocês aqui, como taróloga e como pessoa. Todo relacionamento que existe uma ruptura da torre, sabe aquelas coisas que acontecem assim, que você fala assim, não entendi por que disso. Isso desconstrói algo dentro de vocês. Pode ser que essa pessoa tenha passado por isso, você fala, Vitória, fui eu. Eu que estou me sentindo assim. Vocês vão entender. Quando algo acontece no relacionamento, desconstrói a gente. É como se você, de uma certa forma, perdesse a identidade do relacionamento.
Mas em alguns casos, às vezes até é bom essa desconstrução, porque quando vocês resolvem voltar, vocês resolvem, se for pessoas inteligentes, óbvio, né? Os pontos fracos, né, da relação, os pontos negativos. E aí vocês falam, poxa, isso é negativo e eu preciso literalmente melhorar, se realmente tem sentimento. Eu acredito que tenha, né? Que nas possíveis atitudes aqui fala que você traz felicidade, alegria, a completude dele ou dela, né? Mas tá parado por enquanto. Ou a pessoa tá parado, ou você tem essa sensação de que a pessoa tá parado. Gente, tarô é uma tiragem coletiva, não tenho como afirmar nada aqui, porque cada um de vocês tem a história de vocês. Então, ou seja, essa torre, às vezes, se você usar pro lado bom, olha só, é alguém que no inconsciente, lembra que eu falei que é o final do carro? É alguém que quer ir na direção de vocês, né? É alguém que quer realmente deixar as coisas acontecerem, mas está parado pelos pensamentos, né? Por aquilo que trava ele, não tem movimentação porque tem a receio de alguma coisa, né? Tem que ter cuidado, porque esse cavaleiro de espadas, se vocês já não tiverem essa conversa, é uma conversa que pode ir para um lado muito agressivo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Enfim, aqui eu vejo que também tem sentimento, que houve uma desconstrução aqui, e eu nem vou dar nuances de, vocês estão reiniciando. Não, eu vou falar que aqui realmente vocês estão afastados, né? E houve uma ruptura, quebra de padrões aí. Então, assim, vocês vão ter que ter um pouco de maturidade, entender o outro, ou se entender também, né? Porque essa parada desse pode também ser relacionada a vocês. A gente fala, vem buscar uma resposta. Às vezes o tarô fala com a gente, fala da gente e não da pessoa, né? Tarô, traz aqui uma mensagem para os meus queridos e minhas queridas. Pessoal, não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante, tá? E manter o canal no ar. Traz aqui, tarô, uma mensagem para meus queridos e minhas queridas. Liberdade. O fundo do deck é o louco, liberdade. Vamos lá, gente. Ó, liberdade. Você está liberando quaisquer restrições autoimpostas ou limitações percebidas através da energia amorosa da abertura. Olha só. Lembra que eu falei aqui que uma ruptura às vezes pode melhorar muita coisa? Eu vou ler novamente. Você está liberando quaisquer restrições autoimpostas ou limitações percebidas através da energia amorosa da abertura. Às vezes, era um relacionamento, ou né, que às vezes só tão afastado, vai voltar, que exigia-se muito controle, né? É um relacionamento que se exigia-se muito... As coisas não eram espontâneas. Vamos lá, vou dar um exemplo bem rápido aqui, para o vídeo não ficar extenso. As pessoas às vezes fazem as coisas por obrigação e não por querer. Deixa eu fazer, porque senão ela vai ficar brava, senão ele vai ficar bravo. Então, liberdade, ou seja, relacionamento ele tem que ser leve. Você fala com a pessoa se você quer, você fala com a pessoa quando você sente vontade, não precisa ser uma obrigação, tá? Eu sou uma pessoa assim, ó, que se a pessoa tá na minha vida, eu quero que ela esteja totalmente na minha vida. E isso engloba o quê? A pessoa realmente, ela tem que entender que tá no relacionamento, precisa compartilhar as coisas, dividir as coisas. Precisa dividir as coisas. Trabalho em equipe, né? No caso, um trabalho de 2. Né? E às vezes quando começa só um estar trabalhando nessa relação, aí pesa. Aí vira isso aqui, ó. Tá? O recado chegou pra quem tinha que chegar. Enfim, é isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.